Bom dia, pessoal! Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Olha, eu espero que sim. As coisas estão meio diferentes, né? A gente não tá saindo mais pra ir na escola, pra brincar, pra passear e nem pra ir na igreja. Vocês sabem que tudo que a gente tá fazendo é muito importante, né? Tem uma doença lá fora que pra se proteger e proteger os outros, a gente tem que ficar em casa. Isso quer dizer que a gente não pode ir pra igreja também. Mas ainda é muito importante estudar e aprender a palavra de Deus. Por isso hoje a gente preparou uma lição para vocês. Na semana passada a gente aprendeu sobre Joquebede. Joquebede era uma mulher que confiava em Deus. E ela tinha um bebezinho, né? Qual era o nome do bebê? O bebê se chamava Moisés. E hoje a gente vai aprender mais sobre a história dele. E sobre o que Deus tinha planejado para ele. Mas antes, se você ainda não pegou sua Bíblia, você pode pausar o vídeo aqui e pegar Êxodo, do capítulo 6, versículo 28, até o 13, versículo 16. É uma parte com muita coisa acontecendo e é bastante longo, mas hoje a gente vai aprender para ver como é que aconteceu. Na parte da história que a gente vai contar hoje, Moisés já não era mais um bebezinho, ele era um homem adulto. E no tempo de Moisés, algo muito terrível estava acontecendo lá no Egito. No Egito, o povo de Deus estava sendo mantido como escravo. Ser escravo significava que eles faziam trabalhos muito pesados, muito difíceis, que cansavam muito. E tudo isso enquanto eles eram muito maltratados pelos egípcios. O rei dos egípcios era o faraó. O faraó era um homem mau, que não seguia o coração de Deus. Deus então disse para Moisés que fosse até o faraó e mandasse ele libertar o povo. Mas Deus já avisou: Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Ele não vai soltar o povo e eu vou fazer grandes sinais naquela terra. Nossa, isso quer dizer que Deus já tinha um plano. Deus estava no controle de tudo o que ia acontecer. Então, Deus mandou Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés, até o faraó, e disse a eles exatamente o que falar e o que fazer. Quando o faraó se negasse, Deus disse para eles lançarem o cajado, e o cajado ia se transformar numa cobra. Moisés e Arão eram obedientes e fizeram conforme a palavra de Deus. E aconteceu como estava avisado. Quando o faraó disse não, eles lançaram o cajado ao chão e ele se transformou em uma cobra. Mesmo com isso acontecendo bem na frente dele, o faraó não acreditou em Deus e não deixou o povo ir. Deus então enviou Moisés mais uma vez até o faraó. Dessa vez, eles se encontraram na beira de um rio. Quando o faraó se negou a deixar o povo de Deus ir mais uma vez, Deus fez um grande sinal. Ele usou Moisés para transformar a água daquele rio em que eles estavam em sangue. Toda aquela água onde peixes nadavam, que as pessoas bebiam, virou sangue. Tudo vermelho. Ninguém mais podia beber da água. Estava tudo fedido, os peixes estavam morrendo. Uma catástrofe. Mas mesmo assim, o faraó se negou a deixar o povo de Deus ir, porque o seu coração estava duro. Depois disso, Deus enviou mais 9 pragas até o Egito. A segunda praga foi uma infestação de rãs. Rã, aquele bichinho que pula, sabe? Tava pulando por todo lado. Tava dentro das casas, nas ruas, pulando nas pessoas. Um desastre. Ninguém no Egito ficava livre delas. A terceira praga foram piolhos. Os piolhos pegaram não só nas pessoas, sabia? Eles pegam nos animais também. E todo mundo ficou com esse problema. Ai, 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 que agonia, né? Na quarta praga, muitas e muitas moscas invadiram todo o Egito. Uma grande infestação de moscas.
Na quinta praga, animais morreram. Cavalos, bois, camelos, ovelhas, tudo que pertencia aos egípcios morreu. A sexta praga foi sarna. Sarna é uma doença que deixa a nossa pele com umas bolinhas assim que coçam demais e fica muito irritado. E um monte de egípcio foi pegando, porque era uma praga de Deus. Na sétima praga, choveu pedra do céu. Em vez de chuva, de água caindo lá de cima, caía pedra. E se chuva faz bem para nossas plantas, então pedra destrói elas, caía em cima das plantações e matava as plantações. Na oitava praga, vieram gafanhotos, e eles comeram tudo o que estava guardado. A nona praga foram as trevas. Ficou tudo escuro. Por 3 dias, ninguém viu o sol. Bem, Deus já tinha enviado 9 pragas aí. Transformar a água em sangue, a infestação de rãs, piolhos, mosca, morte dos animais, sarna, chuva de pedras, gafanhotos e as trevas. 9 pragas. Para fazer todos esses sinais, Deus usou da vida de Moisés. Ele dizia para Moisés ir até o faraó e mostrar para ele. Ele obedecia a Deus e Deus tinha um plano para ele. Mas depois de todas essas pragas, o coração do faraó continuava duro e ele não libertava o povo de Deus do Egito. Foi então que Deus enviou uma 10ª praga. A última praga, ela foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos significa que todo mundo que era o filho mais velho ia morrer. Os irmãos mais velhos iam morrer então também. Mas olha, Deus não descuida do seu povo. Então, ele disse para Moisés avisar ao povo de Deus que pegasse um cordeirinho e matasse. E o sangue desse cordeirinho eles iam passar na porta. Todas as casas que estivessem marcadas na entrada, não haveria morte naquela noite. Mas os egípcios não marcaram suas casas, né? Então, o filho mais velho do faraó morreu. O faraó ficou triste quando o filho dele morreu. Depois do 10º sinal do poder de Deus, ele deixou que o povo fosse embora. Deus finalmente tinha libertado o seu povo. Bem, essa história mostra pra gente como Deus usou Moisés no plano dele. Vamos ler um versículo que ele tá no meio do texto que eu falei no comecinho da aula. Ele fica lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Abra na sua Bíblia também. Se você precisar de mais um tempo, pode dar uma pausa. Bem, e esse versículo diz assim: Então, Moisés e Arão se achegaram ao faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Nessa história, por muitas vezes Deus chama Moisés para fazer alguma coisa que ele está ordenando. E Moisés sempre obedece. Moisés é um servo obediente. Deus liberta o povo dele da escravidão no Egito. Ele usa Moisés para isso. E ele usou outra pessoa para libertar a gente também, sabia? Em vez de libertar a gente do Egito, Deus liberta a gente dos nossos pecados, de todas as coisas ruins e que desagradam a Deus que a gente faz. Para isso, ele usou a vida do seu filho, Jesus, que deu a vida por nós, se sacrificou. Eu gostei bastante da história de hoje. Eu fiquei muito feliz de poder contá-la para vocês. De contar do que aconteceu no Egito, dos sinais maravilhosos do Senhor, de como ele usou a vida de Moisés. Agora, na sua casa, depois que esse vídeo acabar, faça uma oração. Agradeça pelo que a gente aprendeu hoje. Agradeça por Jesus ter vindo salvar a gente dos nossos pecados. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima aula.